Quando eu tinha 17 anos, minha família se mudou para 2 estados de distância sem me avisar. Eles deixaram um bilhete que dizia: "Você vai dar um jeito." 12 anos depois, quando finalmente consegui me virar sem eles, entraram em contato tentando se reconectar. Quando eu tinha 17 anos, voltei para uma casa completamente vazia e um bilhete no balcão da cozinha. Foi a coisa mais cruel que já li. Dizia apenas: "Você vai dar um jeito." Eu não sabia o que tinha feito de errado. Concluí que eles estavam cansados de fingir que me amavam. Mas a verdade é que eles nunca sequer fingiram. Quando eu tinha 13 anos, fiz sozinho um bolo de aniversário para minha mãe, e ela disse que estava empelotado. Aos 15, dei aulas particulares ao meu irmão para as provas finais, enquanto ele me chamava de sabichona e batia a porta na minha cara. Aos 16, entreguei todo o meu salário ao meu pai para ele pagar as contas, e levei bronca quando toquei no assunto depois que ele disse que eu era inútil. Eu era sempre útil, mas nunca amada. Meus pais e meu irmão, minha única família, arrumaram tudo e se mudaram para outro estado sem me avisar. Descobri pelo proprietário uma semana depois. Eu tinha uma semana para me mudar porque eles cancelaram o contrato de aluguel antes do prazo. Dormi na casa de uma amiga por 3 noites e depois fiquei sem ter para onde ir e acabei dormindo no fundo de um box de armazenamento que aluguei com as últimas economias. Eu entrava escondida, tomava banho no YMCA, comia pasta de amendoim de colher no café da manhã, almoço e jantar, me candidatava a empregos nos computadores gratuitos da biblioteca e fingia que estava tudo bem. Eventualmente, consegui emprego como garçonete no turno da noite de uma lanchonete. A gerente era dura, mas justa. Pagava em dinheiro, por fora, até eu conseguir um documento de identidade. Uma vez ela deixou eu cochilar na sala de descanso quando quase desmaiei de exaustão. Eu fui me agarrando a cada oportunidade. Comprei um celular pré-pago, guardei todos os recibos, assisti a tutoriais gratuitos no YouTube sobre finanças e definição de metas. No primeiro ano, mal sobrevivi, mas consegui. A virada veio quando um cliente assíduo da lanchonete me ofereceu um trabalho temporário para organizar arquivos de um escritório. Pagava o triplo do que eu ganhava servindo mesas. Eu disse sim. Esse trabalho levou a outro, e a mais outro. Aprendi rápido, chegava cedo, fazia perguntas. Aos 22, eu já era freelancer em tempo integral. Aos 25, lancei uma consultoria, só eu, uma mesa dobrável e um laptop emprestado. Aos 27, eu tinha 5 contratados comigo, meu próprio escritório e uma carteira de clientes que incluía empresas com as quais eu só sonhava. E aos 29, eu oficialmente me tornei milionária, não milionária de influencer, não milionária de Instagram, mas dinheiro de verdade, com aposentadoria, sem dívidas, apartamento quitado e plano de saúde que eu podia pagar. Na primeira vez em que vi o aplicativo do banco bater 7 dígitos, eu chorei. Durante todos esses anos difíceis, minha família nunca me procurou, nenhuma vez. Vi meu irmão aparecer uma vez na lista de pessoas que você talvez conheça. Ele está casado agora, ainda morando no estado para onde desapareceram. Fiquei encarando a tela por muito tempo, me perguntando se ele contou à esposa sobre mim, se disse que eu fugi ou se simplesmente não diz nada. Às vezes ainda penso se teria sido mais fácil odiá-los. Mas, na verdade, nunca foi ódio. Foi coração partido. Faço terapia agora porque quero continuar inteira. Fiz uma lista das pessoas que me salvaram quando não precisavam, colegas de trabalho, colegas de classe, desconhecidos que me mostraram o que é apoio de verdade. Na semana passada, uma entrevista de podcast que dei sobre sobreviver ao afastamento familiar viralizou. Chegou a 1 milhão de visualizações em 4 dias. Minha caixa de entrada encheu de mensagens de apoio, gratidão, gente dizendo que eu dei palavras à dor delas. E então um e-mail se destacou. Assunto: você ainda é nossa filha. Era da minha mãe. Sem pedido de desculpas, só um parágrafo dizendo que tinha ouvido o meu lado e que talvez pudéssemos conversar. Depois, outra mensagem, desta vez do meu irmão: sentimos sua falta. Podemos consertar isso? Fiquei muito tempo encarando a tela antes de fechar o laptop. Sentei com aquilo e me perguntei se cura significava olhar para trás ou seguir em frente. Não respondi de imediato. Eu precisava de tempo para processar. Minha terapeuta, Melissa, sugeriu que eu esperasse pelo menos uma semana antes de decidir qualquer coisa. Dê a si mesmo espaço para sentir o que vier, ela disse na sessão. Não há pressa para responder. Então eu fiz isso. Foquei no trabalho, fui à academia, jantei com amigos, coisas normais. Mas aqueles e-mails me assombravam. Eu os abria, lia, fechava de novo. A mensagem da minha mãe soava fria, clínica, quase como se ela estivesse falando com uma conhecida distante. A do meu irmão era mais curta, mas de algum modo parecia mais genuína. Eu não conseguia parar de pensar neles. Depois de 10 dias, decidi responder primeiro ao meu irmão. Algo simples, já se passaram 12 anos. O que mudou? Enviei antes que eu pudesse pensar demais. A resposta veio em 1 hora. Ele disse que o podcast o fez perceber o que haviam feito. Afirmou que tinha apenas 15 anos quando me deixaram, que não teve escolha, que sempre pensou em mim, que me procurou online algumas vezes ao longo dos anos, mas nunca teve coragem de entrar em contato, que ver meu sucesso o deixava orgulhoso. Eu não engoli completamente. Se ele estava tão preocupado, por que esperar até eu ficar publicamente bem-sucedida? Perguntei exatamente isso. O e-mail seguinte foi mais longo. Ele admitiu que eles estavam com dificuldades financeiras, que o negócio dos meus pais faliu, que a esposa dele estava grávida do segundo filho, que as contas médicas estavam acumulando. Senti o estômago despencar. Lá estava, o verdadeiro motivo. Não respondi por mais uma semana. Então minha mãe enviou outro e-mail com fotos antigas da família anexadas, eu bebê, nós na praia quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, eu e Michael fazendo um boneco de neve, momentos felizes que pareciam pertencer à vida de outra pessoa. Ao final do e-mail, ela escreveu: cometemos erros. Queremos reparar. Mostrei os e-mails a Melissa na sessão seguinte. Ela me lembrou que eu estava no controle, que poderia estabelecer limites, que eu não devia nada a eles, mas também disse que um fechamento poderia me ajudar a seguir adiante, seja isso reconciliação ou um adeus definitivo. Assenti, mas por dentro estava em conflito. Uma parte de mim queria mandá-los para o inferno. Outra parte queria entender por que me deixaram. E uma partezinha, estúpida, ainda queria que eles me amassem. Decidi encontrar meu irmão primeiro, só ele, sem os nossos pais. Combinamos um café em Chicago, no meio do caminho entre onde moramos. Voei naquela manhã, fiz check-in num hotel e tentei acalmar os nervos.
Quase cancelei 3 vezes, mas às 14 horas entrei na cafeteria e o vi na hora. Ele parecia mais velho, mais pesado, com entradas no cabelo, mas os olhos eram os mesmos. Levantou quando me viu, desajeitado, incerto. Eu não o abracei. Sentamos um de frente para o outro com nossos cafés, como estranhos. Os primeiros 20 minutos foram dolorosos, conversa fiada sobre o clima, meu voo, a estrada dele. Então ele começou a se desculpar. Emma, me desculpa, disse Michael, com a voz embargada. Eu era só um garoto quando aconteceu. Eu não sabia que eles planejavam te deixar para trás até ser tarde demais. Eu tive medo de enfrentá-los. Eu ouvi, observando o rosto dele por sinais de mentira. Ele parecia sincero, mas eu já tinha sido enganada antes. Fiz a pergunta que me assombrava há 12 anos. Por que eu? Por que eu fui a deixada para trás? Ele abaixou os olhos para o café. Eles sempre te viram como a forte, a independente, a que ficaria bem sozinha. Convenceram a si mesmos de que você estaria melhor sem eles. Foi a coisa mais absurda que já ouvi. Contei sobre o box de armazenamento, sobre comer pasta de amendoim por semanas, tomar banho no YMCA e trabalhar no turno da noite aos 17. O rosto dele desabou. Eu não sabia, sussurrou. Eles me disseram que você tinha um plano, que queria ficar, que ia morar com a família de uma amiga, que você escolheu se separar de nós. Tudo mentira. No fim do nosso encontro, eu não tinha certeza do que pensar. Ele parecia realmente arrependido. Mostrou fotos da esposa e da filha, contou do trabalho como contador, perguntou sobre o meu negócio, não pediu dinheiro diretamente, o que me surpreendeu. Quando nos despedimos, ele me abraçou. Eu deixei, mas não retribuí. Fiquei parada, braços ao lado do corpo, sem sentir nada. De volta ao hotel, liguei para Melissa e contei tudo. Ela contou que, embora meu irmão parecesse arrependido, ainda se colocava como vítima, em vez de reconhecer o papel dele no meu abandono. Ela tinha razão. Ele tinha 15, não 5. Velho o suficiente para pegar um telefone, mandar um e-mail, checar como eu estava em algum momento nesses 12 anos. Naquela noite, minha mãe ligou. Eu não tinha dado meu número a ela, então Michael deve ter dado. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. A voz dela parecia mais velha, rouca. Ela chorou quando eu disse alô. Começou a falar sobre como se orgulhava de mim, como sempre soube que eu teria sucesso, como eu era especial. Deixei ela falar até esvaziar, então fiz a mesma pergunta que fiz ao meu irmão. Por que eu? A resposta foi diferente. Estávamos endividados, Emma. Não podíamos sustentar 3 bocas. Sabíamos que você era inteligente bastante para se virar. Achamos que você iria aos serviços sociais e seria colocada com uma família melhor. Pensamos que estávamos te fazendo um favor. Desliguei na cara dela, bloqueei o número imediatamente, joguei o celular no sofá e gritei no travesseiro. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do meu pai, primeiro contato em 12 anos. Sem pedido de desculpas. Em vez disso, escreveu sobre como a vida deles foi difícil, contas médicas, negócios fracassados, como a esposa de Michael precisava de cirurgia, como estavam à beira do despejo. E, no final, pediu se eu podia ajudar a família. Não uma pergunta sobre a minha vida, não um reconhecimento do que fizeram. Encaminhei o e-mail para Melissa com o assunto. Aí está. Ela me ligou imediatamente, mesmo sendo domingo. Conversamos por 1 hora sobre limites, perdão versus reconciliação, a diferença entre ajudar e alimentar dependências, sobre o que eu queria de verdade em vez do que achava que deveria querer. Na segunda-feira de manhã, eu tinha decidido. Enviei e-mail ao meu irmão dizendo que fiquei feliz por termos nos encontrado, que entendia que ele estava numa posição difícil quando éramos mais novos, que eu estava disposta a ter um relacionamento com ele e a família dele, mas com limites claros, sem dinheiro, sem empréstimos, sem apoio financeiro de qualquer tipo, e sem contato com nossos pais até que eles assumissem totalmente a responsabilidade pelos próprios atos. A resposta foi imediata e reveladora. Estou muito decepcionado, Emma. Nossos pais precisam de ajuda. Família deve se apoiar. Você está sendo egoísta com seu sucesso. Todos os botões de culpa instalados em mim na infância foram apertados de uma vez. Eu não respondi. Em vez disso, marquei outra sessão com a Melissa e reservei férias para Bali. Eu precisava de espaço para processar. 3 dias depois, Michael ligou e deixou um recado pedindo desculpas pelo e-mail. Disse que entendia minha posição, que ainda queria um relacionamento nos meus termos, que respeitaria meus limites. Ouvi 2 vezes, tentando decidir se era sincero ou só mudando de tática. Resolvi dar mais uma chance, mas com a guarda alta. Fui para Bali de qualquer maneira. Passei 2 semanas na praia, caminhando por arrozais, meditando. Eu precisava da distância. Quando voltei, havia mais 6 e-mails do meu pai, cada um mais desesperado que o anterior. Nem li além do assunto. Também tinha uma mensagem de Michael pedindo para conversarmos. Concordei com uma ligação, nada mais. A chamada começou bem. Ele se desculpou de novo por ter pressionado. Tenho pensado muito no que você disse, ele falou. Estou fazendo terapia também. Acreditei nessa parte, ele soava diferente, menos defensivo. Conversamos sobre os filhos dele, meu trabalho, coisas normais. Então ele comentou que nossos pais iriam visitá-lo no fim de semana seguinte e perguntou se eu consideraria encontrá-los por 1 hora, em local público. Senti o peito apertar. Eu não estou pronta para isso, Michael. Ele insistiu um pouco, mas recuou quando eu fiquei em silêncio. Depois que desligamos, liguei para Melissa. Fizemos uma sessão de emergência naquela noite. Ela me ajudou a perceber que eu tinha medo de vê-los, não porque os odiasse, mas porque ainda desejava a aprovação deles, ainda queria que me amassem, ainda queria ser suficiente. Parecia patético, mas era verdade. Chorei 1 hora no consultório. No dia seguinte, Michael mandou outra mensagem. Disse que nossa mãe chorou a noite toda quando ele contou que eu não os encontraria, que nosso pai estava falando em dirigir até a minha cidade mesmo assim. Fiquei em pânico. Bloqueei o número do Michael na hora. Liguei para minha assistente e avisei que trabalharia de casa naquela semana. Fiz um pedido de supermercado. Basicamente me escondi no meu apartamento como uma criança assustada. Na quarta-feira, o porteiro me ligou. Havia um casal pedindo por mim, sem dizer o nome. Eu soube na hora. Disse que não estava recebendo visitas. 5 minutos depois, meu telefone tocou de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Era meu pai, Emma. Dirigimos 8 horas para te ver. Você está sendo infantil.
Merecemos uma chance de explicar. Apaguei a mensagem e desliguei o celular. Na quinta de manhã, acordei com alguém socando minha porta. Fiquei paralisada na cama, coração disparado. Olhei pelo olho mágico, eram eles, meus pais, no corredor, como se tivessem direito de estar ali. Emma, por favor, a voz da minha mãe veio pela porta. Só queremos falar com você. Sabemos que você está aí, acrescentou meu pai. Nós te amamos. Sinto muito. Eu não abri. Sentei no chão encostada na parede, tremendo. Eventualmente, eles foram embora. Liguei para a segurança do prédio na hora, pedi para não deixarem aquelas pessoas subirem de novo. O segurança soou preocupado e perguntou se eu precisava da polícia. Não, só não deixem subir. Depois liguei para Melissa. Ela veio no intervalo do almoço, trouxe um sanduíche e ficou comigo enquanto eu chorava. Disse que eu tinha todo o direito de impor limites, que eu não devia a eles um encontro, que aquilo que estavam fazendo era assédio, não reconciliação. Depois que ela saiu, recebi um e-mail do Michael, furioso. Disse que eu havia humilhado nossos pais, que eles estavam num hotel barato que não podiam pagar de tão desesperados para me ver, que a esposa dele precisava de cirurgia no mês que vem e esperavam que eu ajudasse, que eu estava sendo cruel. Eu não respondi. Na sexta de manhã, decidi sair da cidade por um tempo. Comprei passagem para visitar minha amiga Raquel, em Portland. Ela foi uma das pessoas que me ajudaram quando eu estava sem teto, deixou eu ficar no sofá por uma semana quando eu não tinha para onde ir. Eu confiava nela completamente. Enquanto eu jogava roupas na mala, o telefone tocou. Número desconhecido, ignorei. 10 minutos depois, o porteiro ligou dizendo que uma mulher lá embaixo parecia estar passando mal e estava pedindo por mim pelo nome, dizia ser minha mãe. Senti ânsia. Pedi para ele chamar uma ambulância, se necessário, mas disse que eu não desceria. Ele ficou desconfortável, mas concordou. Terminei de arrumar e desci uma hora depois, olhando a portaria com cuidado antes de entrar. Nenhum sinal deles. Senti alívio, mas também culpa estranha. O porteiro me olhou de um jeito esquisito, disse que a ambulância veio, que a mulher estava com dores no peito, que a levaram para o Memorial Hospital. Assenti e corri para o Uber. No aeroporto, outra ligação do Michael. Quase não atendi, mas algo me fez atender. A mamãe teve um infarto, ele chorava. Ela está na cirurgia. Isso é culpa sua por deixá-la estressada. Desliguei e liguei para Melissa. Ela atendeu na hora. Contei o que aconteceu, perguntei se eu era uma pessoa horrível. Emma, me escuta, ela disse firme. Você não é responsável pela saúde da sua mãe. Isso parece outra tática de manipulação. Embarque e cuide de você. Foi o que fiz. Passei o fim de semana com a Raquel. Contei tudo. Ela lembrava quando minha família me abandonou. Lembrava de como eu estava em pedaços. Ficou furiosa por mim. Eles não merecem um minuto do seu tempo, disse, enchendo minha taça. Não depois do que fizeram. Foi bom ter alguém tão firmemente do meu lado. No domingo à noite, recebi um e-mail do meu pai. Minha mãe estava estável, tinha colocado um stent, receberia a alta na terça. O e-mail terminava com: ela está pedindo por você. Você não acha que já nos puniu o suficiente? Mostrei para Raquel. Ela revirou os olhos tanto que achei que ficariam presos. Disse que isso era manipulação clássica de culpa. Eu sabia que ela tinha razão, mas parte de mim ainda se sentia responsável. Voltei para casa na segunda e encontrei flores na porta do meu apartamento. O cartão dizia: por favor, nos ligue. Estamos no holiday até quarta. Sem desculpas, sem reconhecimento dos meus limites, só mais uma exigência. Joguei as flores no lixo. Na terça de manhã, recebi um texto de um número desconhecido, uma foto da minha mãe num leito de hospital, pálida e pequena. A mensagem dizia que ela talvez não tivesse muito tempo. Você realmente quer viver com esse arrependimento? Bloqueei o número e chamei a Melissa. Ela sugeriu que eu fizesse uma pausa nas redes sociais, trocasse de número e, talvez, ficasse na casa de alguém por um tempo. Concordei. Liguei para minha assistente e avisei que trabalharia remotamente por 2 semanas. Arrumei outra mala. Antes de sair, o porteiro ligou de novo. Havia uma jovem com uma criança pequena pedindo por mim, dizendo ser minha cunhada. Senti-me encurralada. Essas pessoas não iam parar. Pedi para o porteiro deixá-la subir. Decidi enfrentar de frente. A mulher que bateu à minha porta parecia exausta, olheiras, um bebê dormindo no ombro. Sou a Jenny, disse baixinho. Esposa do Michael. Vim sozinha porque quero falar com você sem a novela da família. Deixei que entrasse, ofereci água. Ela aceitou com gratidão. Deitou a filha no meu sofá, cobriu com uma mantinha. Depois sentou à mesa da cozinha e começou a falar. Só soube de você há 3 anos, admitiu. O Michael me disse que você fugiu aos 17, que cortou contato com a família. Sempre achei estranho, mas não pressionei. Ouvir seu podcast foi um choque. Confrontei o Michael e ele finalmente contou a verdade. Eu apenas ouvi, sem saber no que acreditar. Estou horrorizada com o que fizeram com você, ela continuou. Exigi que o Michael entrasse em contato, mas não fazia ideia de que pediriam dinheiro. Estou envergonhada e com raiva disso. Sim, eu preciso de cirurgia na tireoide, mas temos seguro. Quem está com problemas financeiros são seus pais, não nós. Perguntei por que ela tinha vindo. Ela olhou nos meus olhos. Você merece saber a verdade toda. Seus pais estão dizendo a todos que você abandonou a família, que é instável, que roubou o dinheiro deles antes de desaparecer, que passaram anos te procurando. Tudo mentira para encobrir o que fizeram. Senti como se tivesse levado um soco. Como você sabe que isso é verdade? Ela pegou o celular e mostrou postagens antigas do Facebook, minha mãe pedindo orações para encontrar a filha problemática, meu pai alegando que eu tinha levado as economias antes de fugir, posts sobre contratar Detit. Ives, checar abrigos, tudo cuidadosamente montado para se fazerem de vítimas. E tudo datado de anos depois de me abandonarem. Jenny se desculpou por ter feito parte disso, ainda que sem saber. Disse que também confrontou meus pais, que eles admitiram tudo quando ela ameaçou contar a verdade à família, que estavam desesperados porque as mentiras estavam desmoronando, que meu podcast levantou perguntas que eles não conseguiam responder. A filha dela acordou, uma menininha de cachos. Esta é a Lily, disse Jenny suavemente. Ela tem 3 anos. Estou grávida de outra menina. Quero que minhas filhas tenham uma tia, mas só se você quiser. Sem pressão, sem culpa.
Apenas uma porta aberta, se você quiser entrar. Depois que foram embora, fiquei horas processando. Liguei para Melissa e contei tudo. Ela não se surpreendeu, abusadores costumam controlar a narrativa. Eles criam realidades alternativas onde são as vítimas, explicou. Perguntou o que eu queria fazer agora. Eu sinceramente não sabia. Naquela noite, recebi outro e-mail do meu pai, diferente, raivoso, ameaçador. Disse que, se eu mentisse sobre eles online, me processariam por difamação. Disse que tinham provas de que eu os roubei, queriam a mídia com uma versão deles se eu não tirasse o podcast do ar e emitisse um pedido público de desculpas, que esperavam compensação financeira pelos danos à reputação. Encaminhei para Melissa e para meu advogado, Marcos. Ele me ligou na hora. Isso é ameaça vazia. A verdade é defesa absoluta contra difamação. Guarde tudo, mas não responda. Se entrarem com algo, o que duvido, eu cuido. Quem vai mesmo processar geralmente não anuncia antes. No dia seguinte, Michael ligou, deixei cair na caixa postal. Ele soava em pânico. A Jenny disse que te visitou. Nossos pais estão furiosos. Estão dizendo horrores sobre ela também. Tenho medo de que tentem algo desesperado. Me liga no celular da Jenny, não no meu. Eu não sabia mais em quem acreditar. Liguei para o Marcos de novo. Ele sugeriu encontrarmos Michael e Jenny em um lugar público, com ele presente, para ouvir. Concordei, a contragosto. Marcamos num restaurante perto do escritório dele para o dia seguinte. Eles chegaram no horário. Os dois estavam péssimos, estressados, exaustos. Jenny tinha um hematoma no braço e tentava esconder. Michael não conseguia fazer contato visual. Sou o Marcos, advogado da Emma, disse ele ao sentarmos. Michael até se encolheu. Pedimos café e eles começaram a falar. A história era pior do que eu imaginava. Meus pais viviam às custas do Michael há anos, entrando e saindo da casa dele, pegando dinheiro para emergências, cuidando das crianças enquanto criticavam a forma como eles criavam. Quando Jenny confrontou sobre mim, meu pai agarrou o braço dela forte o suficiente para deixar marcas. Michael os expulsou. Eles estavam em um motel, ligando sem parar e aparecendo no trabalho dele. Eu ouvi sem interromper. Michael descreveu como nossos pais o controlaram a vida toda, como convenceram de que eu os abandonei, como teve medo de questionar, como ficou preso na teia de manipulação e mentiras por 12 anos, como agora temia que eles machucassem Jenny ou as crianças. Marcos fez perguntas cuidadosas sobre laços financeiros, escritura da casa, contas bancárias, se meus pais tinham chaves. Michael respondeu tudo. Disseram que coassinaram a hipoteca, que o pai ainda tinha acesso à conta bancária dele desde a época da faculdade, que tinham chaves extras, que sabiam todas as senhas. Marcos anotou e às vezes me olhava. No fim, eu estava drenada, mas mais clara, não era só sobre mim. Michael e Jenny também eram vítimas, de outro jeito, mas presas, ainda assim. Marcos sugeriu que eles falassem com um advogado próprio, deu o cartão de uma colega, disse para trocarem fechaduras, senhas e contas imediatamente. Eles assentiram, sobrecarregados, mas gratos. Ao sairmos, Michael me abraçou. Desta vez, eu retribuí. Não era perdão, ainda não. Mas era alguma coisa, um reconhecimento de que fomos feridos pelas mesmas pessoas e que talvez pudéssemos nos ajudar a curar. Naquela noite, recebi uma série de mensagens cada vez mais desequilibradas dos números dos meus pais, acusações, ameaças, chantagem emocional. Bloqueei todos. Depois liguei para Jenny para saber se estavam seguros. Ela disse que sim, trocaram as fechaduras, passaram a noite anterior na casa de amigos, estavam vendo uma ordem de restrição. Fiquei aliviada, mas preocupada. Na manhã seguinte, Jenny me ligou, histérica, invadiram nossa casa. Levaram as fotos de bebê da Lily, documentos importantes, o laptop do Michael. Deixaram um bilhete, assuntos de família devem ficar na família. Mandei ela chamar a polícia e disse que iria para lá. Liguei para o Marcos no caminho. Quando cheguei, havia uma viatura. Um policial colhia depoimentos na sala. A casa estava um caos, gavetas reviradas, papéis espalhados. Michael estava no sofá, cabeça nas mãos. Jenny mostrava objetos faltantes ao policial. Eu me apresentei como família. O policial pareceu cético que avós invadiriam uma casa. Tem certeza de que não usaram uma chave? Talvez seja um mal-entendido. Jenny mostrou o hematoma, contou do comportamento crescente, das ameaças, da perseguição. Ele anotou, mas não parecia convencido. Disse que sem evidências seria difícil provar. Depois que a polícia saiu, arrumamos juntos. Achamos mais coisas faltando, álbuns, documentos financeiros, a chave reserva do carro. Michael estava derrotado, a culpa é minha. Deveria ter protegido minha família. Deveria tê-los enfrentado anos atrás. Deveria ter te procurado mais. Eu não discordei, mas também não pesei a mão, já tínhamos passado desse ponto. Marcos chegou ao final, olhou sério, disse que isso mudava tudo, que precisávamos documentar, que invasão é crime sério, que todos deveríamos ficar em outro lugar alguns dias, que ajudaria a pedir ordens de restrição de emergência pela manhã. Concordamos, exaustos. Jenny arrumou malas enquanto Michael e eu reforçávamos a casa, trocávamos fechaduras de novo, checávamos janelas, falávamos de câmeras de segurança. Era surreal tomar essas precauções contra os próprios pais, mas necessário. Eles cruzaram uma linha que não volta. Ao sairmos, Michael recebeu um texto do nosso pai, estamos de olho em vocês. Ele me mostrou, mãos tremendo. Fiz captura de tela e enviei ao Marcos. Decidi que eles viriam ficar comigo. Meu prédio tinha segurança, câmeras, porteiro que já sabia para não deixar meus pais entrarem. Eles aceitaram agradecidos. Aquela noite, os 4 jantamos comida por delivery na minha sala. Lily brincou com brinquedos que a Jenny trouxe. Falamos em voz baixa sobre próximos passos, ordens de restrição, boletins de ocorrência, trocar números e e-mails, talvez mudar de casa, como se proteger no longo prazo. Não era a reunião de família que eu imaginava, sentada com o irmão que permitiu que me abandonassem, a esposa que acreditou mentiras sobre mim e a filha deles, inocente. Mas, de algum modo, parecia certo, como se finalmente estivéssemos encarando a verdade juntos, e talvez, só talvez, pudéssemos construir algo novo das cinzas do que nossos pais destruíram. Na manhã seguinte, Marcos ligou, tinha dado entrada nas ordens de restrição de emergência para todos nós, precisaríamos comparecer na semana seguinte para torná-las permanentes. Ele também reportou a invasão a um detetive que levaria mais a sério do que os policiais que atenderam, deveríamos ficar juntos até resolver. Concordei.
Liguei para minha assistente e avisei que trabalharia de casa por tempo indeterminado, emergência familiar. Ela entendeu e reorganizou minha agenda. Montei um espaço de trabalho no quarto de hóspedes para o Michael, que também precisava trabalhar remoto. Jane e Lily ocuparam minha sala, fizeram cabaninhas de travesseiros e viram desenhos. Era estranho ter gente no meu espaço, eu morava sozinha há anos, gostava das rotinas silenciosas, balcões limpos, pia vazia. Mas também havia conforto no barulho. O riso da Lily, o cantarolado baixo da Jane enquanto dobrava a roupa, o digitar do Michael no outro cômodo. Isso parecia família, não há que me abandonou, mas há que poderíamos ser. À tarde, o porteiro ligou, tinha uma entrega de flores. Pedi para ler o cartão antes de mandar subir. Ele leu, sabemos onde vocês estão. Isso não acabou. Mandei recusar e ligar para a polícia se o entregador não levasse de volta. Depois liguei para o Marcos. Ele disse que anexaria ao processo e que isso fortalecia nosso pedido de ordem de restrição, que estávamos fazendo tudo certo. Não contei ao Michael e à Jenny, já estavam estressados. Em vez disso, comprei mais mantimentos, fiz jantar para todos, brinquei com a Lily, tentei criar alguma normalidade nessa situação bizarra. Mas naquela noite, depois que todos dormiram, sentei sozinha na cozinha e finalmente me permiti sentir tudo: medo, raiva, luto, uma esperança estranha. Chorei baixinho num pano de prato para ninguém ouvir. De manhã, a Jenny me encontrou fazendo café e perguntou se eu estava bem. Menti que sim. Ela não acreditou. Sentou no balcão. Tudo bem não estar bem, Emma, disse com gentileza. Eu também não estou. O Michael chora no chuveiro achando que ninguém escuta. A Lily pergunta quando vamos para casa. Tudo isso é horrível, mas sou grata por estarmos enfrentando juntos. Olhei para ela, uma mulher que eu mal conhecia e que, de repente, fazia parte da minha vida, e perguntei por que veio naquele primeiro dia, por que escolheu acreditar em mim em vez da família que conhecia há anos. Ela sorriu triste, sempre senti que havia algo errado com seus pais, com as histórias, com o jeito que controlavam o Michael. O podcast confirmou minhas suspeitas. Eu não poderia deixar minhas filhas crescerem achando que abandonar um filho é aceitável. Nós nos abraçamos, a primeira vez. Foi desajeitado, mas verdadeiro, o início de algo. Não amizade exatamente, ainda, mas compreensão, solidar. Piedade, uma determinação compartilhada de quebrar o ciclo de maus tratos que nos feriu. Os dias seguintes viraram rotina: trabalhar, cozinhar, brincar com a Lily, checar com o Marcos, pular com barulhos inesperados, sobressaltar quando o telefone tocava, viver nesse limbo estranho entre normalidade doméstica e tensão de fundo. Estávamos seguros, mas não em paz, juntos, mas ainda cicatrizando, família, mas ainda aprendendo o que isso significava. Na sexta, Marcos ligou com novidades. O detetive encontrou evidências. Filmagens de um posto de gasolina perto da casa do Michael mostravam o carro dos nossos pais na hora da invasão. A audiência das ordens de restrição seria na segunda-feira. Ele estava confiante. Sentimos alívio, mas ainda ansiedade, esperando a próxima escalada. Ela veio naquela noite, uma pedra arremessada na janela do carro do Michael, na garagem do meu prédio. Sem bilhete desta vez. Não precisava. As câmeras mostraram um homem de boné, rosto virado para longe. Não podíamos provar que era nosso pai, mas sabíamos. Registramos outra ocorrência e anexamos ao processo. Tentamos não deixar a Lily perceber o medo. No domingo à noite, nos sentamos para planejar a ida ao tribunal. O que vestir, o que dizer, quais provas levar, como contar nossa história familiar sem soar loucos, como fazer o juiz entender o padrão de escalada, como nos proteger legal e fisicamente. Era surreal falar dos nossos pais assim, como estranhos perigosos que compartilham nosso DNA. Enquanto falávamos, meu celular apitou com o e-mail da minha mãe. Assunto: última chance. Quase deletei sem ler, mas abri. Curto: se você for ao tribunal amanhã, vai se arrepender pelo resto da vida. Mostrei ao Marcos, que tinha ficado para o jantar. Ele tirou o print, anexou, pediu para eu não responder. Disse que esse tipo de ameaça só ajudaria nosso caso. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Eu verifiquei as travas, escutei ruídos, me perguntei o que eles fariam, se estávamos exagerando, se estávamos subestimando, como minha vida tinha chegado a esse ponto, de adolescente abandonada a empresária bem-sucedida, para me esconder no meu próprio apartamento das pessoas que me deram a vida. A segunda-feira chegou com uma calma estranha. Nos vestimos cuidadosamente, arrumado casual, respeitável, confiável. A Jenny conseguiu uma amiga para ficar com a Lily. Fomos ao fórum em carros separados, por via das dúvidas. Encontramos o Marcos nos degraus. Ele parecia confiante, pasta na mão, disse que já lidou com dezenas de casos assim, que as evidências eram fortes, que juízes levam ameaças a sério, que ficaríamos protegidos. Ao entrar, eu os vi, meus pais, perto da entrada, mais velhos e menores do que eu lembrava. Minha mãe me viu primeiro e quis se aproximar, meu pai segurou o braço dela. Eles nos observaram passar, sem falar, sem tentar abordar, só olhando, raiva e talvez outra coisa, medo. Passamos por eles, fizemos a segurança e fomos à sala certa. Sentamos num banco, esperando chamarem nosso caso. Eu sentia meus pais entrarem, sentar no outro lado, quase ouvir os sussurros, mas não virei. Olhos à frente, respiração. O juiz chamou. Ficamos de pé, fomos à frente. Marcos apresentou as provas com calma, a invasão, as mensagens ameaçadoras, as flores, a pedra, o e-mail, o histórico de abandono e manipulação. O juiz ouviu com atenção, fez perguntas, olhou para os meus pais com crescente preocupação. Na vez deles, foram à tribuna sem advogado, só os dois. Meu pai falou primeiro, disse que exageramos, que só queriam se reconectar, que nunca quebraram leis, que nos amavam e queriam reparar, que tudo era mal entendido. O juiz perguntou das imagens, das ameaças. Meu pai negou tudo, disse que não eram eles, que as mensagens estavam sendo interpretadas errado, que as vítimas eram eles, não nós. Minha mãe assentia, às vezes enxugando lágrimas. Então o juiz perguntou diretamente sobre me abandonar aos 17. Meu pai hesitou, começou a falar de adolescente problemática, decisões difíceis, fazer o que achavam melhor. O juiz cortou e perguntou de novo, direto: vocês deixaram sua filha menor sozinha e se mudaram para outro estado? Meu pai abaixou a cabeça e murmurou algo sobre dificuldades financeiras. A expressão do juiz endureceu. Depois de ouvir os dois lados, ele concedeu nossas ordens de restrição, 3 anos, sem contato, sem se aproximar das nossas casas ou trabalhos, sem mensagens por terceiros. Qualquer violação resultaria em prisão imediata.
Meus pais ficaram atônitos, como se não acreditassem que aquilo estava acontecendo, como se nunca tivessem enfrentado consequências. Ao sair, minha mãe chamou meu nome uma única vez, suave. Eu continuei andando. Não olhei para trás. Senti um peso levantar a cada passo. Não era a cura, ainda, mas o começo, a primeira barreira real que não pode ser cruzada sem consequências sérias. Do lado de fora, Marcos apertou nossas mãos. Disse que fizemos bem, que as ordens eram sólidas, que ligássemos imediatamente se houvesse violação, que estava orgulhoso de nós por nos defendermos. Agradecemos, atordoados, aliviados, como sobreviventes de desastre natural, piscando ao sol. Michael me abraçou nos degraus. Um abraço de verdade dessa vez. Sinto muito, Emma, disse, a voz quebrando. Por tudo, por não ter te protegido, por não ter te encontrado antes, por acreditar nas mentiras deles, por trazer esse caos de volta. Eu o abracei de volta e disse que ficaríamos bem, que agora nos tínhamos, que poderíamos construir algo novo, melhor. Ao caminharmos para o carro, meu celular vibrou, mensagem de número desconhecido. Quase ignorei, mas vi, e um gelo percorreu minha espinha. Era uma foto da Lily na casa da amiga, brincando no quintal, sem notar que estava sendo observada. Abaixo, só 4 palavras, isso ainda não acabou. Mostrei ao Michael na hora. O rosto dele ficou branco. Ligou para Jenny, que já estava a caminho de buscar a Lily. Pedi para se encontrarem no meu apartamento. Liguei para o Marcos do carro, as mãos tremendo. Ele pediu para encaminhar a mensagem e ir direto para casa. Disse que chamaria a polícia e nos encontraria lá, que era violação clara da ordem, que ficássemos calmos, mas atentos. A volta pareceu interminável. Eu olhava o retrovisor, paranoica achando que estavam me seguindo. Quando finalmente estacionei na garagem, fiquei um minuto só respirando, tentando me recompor antes de ver o Michael e a Jenny, eles precisavam que eu fosse forte. Eles já estavam no meu apartamento. Jenny agarrava a Lily como se ela pudesse sumir. A menina parecia confusa e assustada. Michael andava de um lado ao outro, passando a mão no cabelo. Mostrei o texto. Jenny chorou e disse que estavam vigiando a bebê, que nunca se perdoaria se algo acontecesse. Michael abraçou as duas, com uma determinação que eu nunca tinha visto nele. 20 minutos depois, Marcos chegou com 2 policiais. Eles colheram depoimentos, viram a mensagem, fizeram ligações, disseram que enviariam uma viatura à casa da amiga para checar, que tentariam rastrear o número, que aumentariam as rondas no meu prédio, tudo certo no protocolo. Mas eu via que eles não entendiam completamente o quão perigosos, imprevisíveis e desesperados meus pais podiam ser. Depois que a polícia saiu, tentamos decidir o próximo passo. Jenny sugeriu um hotel com corredores internos e boa segurança. Michael queria ir para a casa de um primo em outro estado. Eu fiquei sentada, ficando mais irritada por minuto. Era um absurdo. Nós fizemos tudo certo, seguimos os canais legais, conseguimos as ordens, e eles ainda nos aterrorizavam, controlando nossas vidas pelo medo. Levantei de repente. Chega de fugir, falei. Chega de me esconder, chega de deixar que ditem minha vida. Já roubaram minha infância. Não darei também minha vida adulta. Michael me olhou como se eu fosse louca. O que você pretende fazer? Eu não sabia ainda, só sabia que não dava para continuar assim. Naquela noite, revezamos para ficar de vigia enquanto os outros dormiam. Eu peguei o primeiro turno, sentada à janela da sala com as luzes apagadas, observando a rua. Por volta das 2 horas, reconheci um carro, o velho Buick do meu pai. Ele deu 3 voltas no quarteirão e estacionou do outro lado da rua. Tirei fotos e acordei o Michael. Vimos juntos meu pai sentado no carro, olhando para o prédio, sem se aproximar, sem violar tecnicamente a ordem, apenas deixando claro que estava ali, vigiando, esperando. De manhã, enviei as fotos ao Marcos. Ele disse que era preocupante, mas não violava tecnicamente, já que meu pai ficou no carro, longe do prédio. Pediu para continuarmos documentando e falou com o detetive. Desliguei frustrada, o sistema legal tem limites. Ordens de restrição são papel. Não param quem está determinado a ferir você. Jenny e Michael decidiram levar a Lily a um hotel por alguns dias, com boa segurança. Ajudei a arrumar, abracei os 3, prometi checar a cada poucas horas. Depois que saíram, fiquei no meu apartamento vazio sentindo uma calma estranha, como se tivesse chegado a um ponto de decisão. Liguei para Melissa, contei tudo, perguntei o que ela achava que eu deveria fazer. Ela ficou quieta e então perguntou algo que me acertou em cheio. O que você realmente quer dos seus pais? Não o que eu não queria, não o que eu temia, o que eu queria ativamente. Percebi que nunca tinha pensado assim. Depois que desliguei, fiz uma lista. 1. Viver sem medo. 2. Ter um relacionamento com meu irmão e a família dele. 3. Parar de me sentir responsável pelas ações dos meus pais. 4. Ser livre do passado. Em nenhum lugar dessa lista estava reconciliação com meus pais. Nem perdão. Nem entender o porquê. Eu só queria ser livre deles. À tarde, fiz algo louco. Enviei um e-mail aos meus pais. Eu sei que vocês estão vigiando meu prédio. Sei que não vão parar, então vamos conversar uma última vez. Amanhã, meio-dia. A cafeteria da 8th Street. Só eu. Sem polícia, sem advogados. Depois diz. Ó, vocês deixam todos nós em paz para sempre. Enviei antes de desistir. Não contei ao Michael, a Jenny, ao Marcos ou à Melissa. Era algo que eu precisava fazer por mim e para mim. Eu não era ingênuo a ponto de achar que se tornariam pessoas razoáveis, mas eu precisava encará-los nos meus termos, dizer o que precisava e encerrar o ciclo. Meu pai respondeu em minutos, estaremos lá. Sem ameaças, sem culpas, só confirmação. Passei o resto do dia me preparando, não fisicamente, mentalmente, pensando no que eu queria dizer, no que eles precisavam ouvir, nos limites que eu iria impor. Dormi surpreendentemente bem, como se a decisão tivesse tirado um peso. Na manhã seguinte, me vesti com cuidado, não para impressionar, mas para me sentir forte, confiante. Peguei um Uber, cheguei 15 minutos antes, escolhi uma mesa no canto de trás, de onde eu via a porta sem ficar visível da rua. Pedi um café que eu nem queria e esperei, calma. Eles chegaram ao meio-dia. Pareciam mais velhos e cansados do que no tribunal. Minha mãe me viu primeiro, cutucou meu pai. Aproximaram-se devagar, como quem se aproxima de um animal arisco. Sentaram sem falar. Ficamos nos olhando por um momento, estranhos que eram meus pais, pessoas que me moldaram de formas que nunca entenderiam.
Eu falei primeiro, não marquei isso para reconciliar, nem para dar dinheiro, nem para ouvir desculpas esfarrapadas. Marquei para deixarem uma coisa clara, acabou. Vocês perderam. Não só o processo. Perderam a mim, ao Michael, aos netos, qualquer chance de fazer parte das nossas vidas. E, se não aceitarem, se continuarem a nos perseguir, ameaçar ou forçar a entrada, eu vou destruir vocês. Meu pai tentou me interromper. Levantei a mão, eu não terminei. Peguei o celular e mostrei prints de todas as mensagens, a foto da Lily, os e-mails. Enviei cópias para todos que vocês conhecem, irmãos, igreja, vizinhos, empregadores, todos. Ainda não, mas enviarei se contatarem qualquer um de nós de novo. Se aproximarem das nossas casas, se citarem nossos nomes a quem quer que seja. Minha mãe começou a chorar, só queremos nossa família de volta. Erramos, mas merecemos outra chance. Estamos envelhecendo e não queremos morrer sozinhos. Olhei por um longo momento. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de abandonar uma filha de 17 anos, antes de mentir para todos sobre o que fizeram, antes de invadir a casa do Michael, antes de ameaçar a própria neta. Meu pai ficou com raiva. Você é ingrata. Sempre foi difícil. Virou seu irmão contra nós. Você nos deve por criarmos você. Eu ri. Sério? Vocês acham que merecem gratidão por fazerem o mínimo por 17 anos antes de me abandonarem completamente? A paternidade de vocês foi tão exemplar assim que eu deveria agradecer. Ele não respondeu, ficou vermelho e calado. Minha mãe ainda chorava, e eu não sentia nada, nem culpa, nem pena, só clareza fria de que eles nunca mudariam, nunca assumiriam responsabilidade, nunca seriam os pais que eu mereci. Levantei para ir embora. Este é o último aviso. Na próxima violação, não vou só chamar a polícia. Vou garantir que todos entendam exatamente que tipo de gente vocês são. Eu tenho recursos para dificultar muito a vida de vocês, se me obrigarem. Não quero, mas farei para proteger a minha família, a de verdade, Michael, Jenny, Lily, as pessoas que eu escolhi. Enquanto eu saía, minha mãe perguntou, você nos odeia tanto assim? Parei e me virei, eu não odeio vocês. Eu não sinto nada por vocês. Vocês são estranhos para mim agora, e isso é perda de vocês, não minha. Saí daquela cafeteria mais leve do que em anos. Liguei para o Michael da calçada, contei tudo. Ele ficou chateado por eu ter ido sozinha, depois preocupado com retaliação, mas, acima de tudo, aliviado por alguém finalmente ter enfrentado eles diretamente. Disse que queria ter tido coragem anos atrás. Voltei ao meu apartamento, arrumei uma mala e decidi me juntar ao Michael e à família no hotel por alguns dias, por segurança. Quando cheguei, a Lily correu para me abraçar, tia Emma, chamou pela primeira vez. Quase chorei. Jenny me abraçou também, disse que estava orgulhosa de mim e esperava que eu finalmente descansasse. Michael só apertou meu ombro, sem palavras necessárias. Os dias seguintes foram um limbo estranho, esperando o próximo movimento deles, checando o celular, pulando com barulhos, mas nada aconteceu. Sem ligações, sem mensagens, sem e-mails, sem sinal do carro, só silêncio. Após uma semana, Michael e Jenny voltaram para casa, trocaram novamente as fechaduras, instalaram câmeras, planejaram colocar a casa à venda, começaram a procurar lugares mais perto de mim. Eu também voltei para o meu apartamento, para o trabalho, para algo parecido com vida normal. 2 semanas passaram, depois um mês. Nada dos meus pais. Marcos checava regularmente, o detetive confirmou que eles voltaram ao estado deles, as ordens continuam válidas, deveríamos manter a vigilância e seguir com a vida. Aos poucos, seguimos. Michael conseguiu um emprego na minha cidade. Jenny matriculou a Lily na pré-escola. Eles compraram uma casa a 20 minutos do meu apartamento. Jantávamos juntos todo domingo. Começamos a construir novas tradições, novas memórias, uma nova família baseada em escolha, não obrigação. Eu esperava sentir algo pelos meus pais, luto, culpa, raiva. Mas, na maior parte, senti alívio, como se finalmente tivesse largado um peso que carregava desde os 17. Como se eu finalmente pudesse focar no futuro, não no passado. 6 meses depois da conversa na cafeteria, recebi uma carta encaminhada pelo Marcos, para manter meu endereço privado, da minha mãe. Quase não abri, quase joguei fora sem ler. Mas a curiosidade venceu. Era curta, alguns parágrafos. Sem desculpas esfarrapadas, sem exigências, apenas o reconhecimento de que eles me feriram profundamente, que falharam como pais, que entendiam por que eu não queria nada com eles, que estavam fazendo terapia, que respeitariam as ordens de restrição, que esperavam um dia poder me oferecer um pedido de desculpas de verdade, mas entendiam se esse dia nunca chegasse. Mostrei ao Michael, ele recebeu uma carta parecida. Conversamos no jantar sobre se era sincera, se mudava algo, se poderíamos confiar um dia. Não chegamos a conclusões, combinamos de ir um dia de cada vez, priorizar nossa cura, proteger a família que estamos construindo. Guardo a carta na gaveta, não porque esteja pronta para perdoar, nem porque eu queira reconciliação, mas porque ela representa algo importante. Meus pais finalmente reconhecendo meu direito de impor limites, meu direito de escolher quem deixa entrar na minha vida, meu direito de definir família nos meus próprios termos. Na semana passada, a Lily fez 4 anos. Michael e Jenny me chamaram para ajudar a planejar. Fizemos no meu apartamento, balões por todo lado, um bolo de confeitaria chique, presentes empilhados na mesa de centro, Lily correndo de vestido de princesa, rindo, Jenny tirando fotos, Michael na churrasqueira da minha varanda, amigos passando o dia todo. Tanta bagunça. Tanta alegria. Em um momento, fui à cozinha e fiquei olhando pela soleira, o Michael girando a Lily no ar, a Jenny rindo de algo que uma amiga disse, meu apartamento, antes tão vazio e silencioso, cheio de vida e amor. Pensei naquele bilhete no balcão de 12 anos atrás, você vai dar um jeito. E eu dei, não do jeito que eles queriam, mas do jeito que eu precisava, descobri o que família deve ser, como o amor deve parecer, o que eu sempre mereci. Não digo que tudo é perfeito hoje. Ainda tenho problemas de confiança. Ainda faço terapia toda semana. Ainda tenho pesadelos às vezes com abandono. Ainda me assusto quando a campainha toca do nada. Mas estou me curando. Todos nós estamos construindo algo novo com os cacos do passado, algo mais forte, escolhido, real. Às vezes me perguntam se algum dia vou me reconciliar com meus pais, se vou deixá-los conhecer a Lily, se vou perdoar o que fizeram. Não tenho respostas ainda. Talvez um dia, talvez nunca. Mas eu sei isto, não sou mais definida pelo que fizeram comigo. Sou definida pelo que construí depois, pela pessoa que escolhi ser e pela família que escolhi criar.